Tudo bem com você? Eu espero que esteja tudo bem. Seja muito bem-vindo a mais uma meditação. Que o Pai te abençoe, que o Pai te guarde. E hoje nós vamos falar sobre um tema muito importante, sobre um tema central, que é a nossa origem. Qual é a origem do homem, O que a Bíblia diz sobre a nossa origem, Da onde nós viemos? Isso é muito importante, para a gente entender como nós funcionamos, De onde viemos, o que tem dentro de nós, do que somos formados. Entender quem nós somos nos ajuda a entender aquilo que nós passamos, nos ajuda a vencer as dificuldades, nos ajuda a caminhar na direção correta. E para a gente entender a nossa origem, de onde você veio, de onde eu vim, nós temos que ir no início de tudo, no princípio de tudo. Porque Deus nos criou na perfeição. Deus nos criou à sua imagem e semelhança. A palavra fala que Deus disse, façamos, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Então a minha origem, a sua origem é do Criador, é daquele que é perfeito, que é eterno, que não há variação de mudança. Foi daí que viemos. Muitos dizem que nós viemos do acaso ou de um primata, mas nós viemos de Deus. Nós temos um propósito. Isso é muito importante, pois quem não sabe de onde veio, qualquer caminho serve. Há uma crise existencial dentro de nós, há uma crise de identidade, quando nós não entendemos e não sabemos de onde viemos. É como aquele que é órfão e fica querendo saber quem é o seu pai, quem é a sua mãe, de onde é a sua origem, fica um vazio dentro dele. Assim é cada um de nós que não entendemos de onde viemos, com qual propósito nós somos criados. É como uma criança que não foi desejada e nasceu. Nós não, nós fomos criados, projetados em amor. Não foi uma obra do acaso, foi algo planejado com amor. É a única criatura que Deus deu um lugar para ele reinar. Criou o mundo para o homem reinar. Então foi nessa circunstância, nesse ambiente que nós fomos criados, na perfeição. Fomos criados com um propósito, dominar aquilo que Deus deu para nós, vivermos na presença dele. A palavra fala que todos os dias Deus visitava o homem. Então há um propósito na criação, entende? O homem foi criado nesse ambiente. O homem era eterno, o homem era perfeito. Não quer dizer que o homem sabia tudo, ele era um recém-nascido, mas ele era perfeito, não tinha maldade, não tinha malícia no homem, compreende? E ele tinha o domínio sobre a terra, dado por Deus. Então Deus fez o homem baseado no amor, baseado na verdade, baseado em quem ele era. Soprou na narina do homem. E o homem se tornou alma vivente. Essa era a posição do homem. Só que não existe posição sem princípio, sem propósito. Eu falo muito isso. Então foi por isso que Deus colocou no meio do jardim, você vai ver essa explicação, Você vai ver essa narrativa na palavra, dentro da palavra. Deus colocou no meio do jardim duas árvores, a árvore do conhecimento do bem e do mal e a árvore da vida. A árvore da vida é a que dá a eternidade para o homem, e a árvore do conhecimento do bem e do mal, eu entendo que poderia ser qualquer coisa. Deus poderia fazer uma linha e falar, olha, daqui para lá você não passa, porque se você passar, você vai morrer. Então o homem só conhecia o bem. E o homem não tinha o poder que Deus tinha. Mesmo ele sendo criado à imagem e semelhança de Deus, ele não era Deus, ele foi criado, ele veio de Deus. Então ele não pode ser maior do que ele. Compreende? Então Deus colocou limites para o homem. Você pode vir até aqui. Mas se você quiser passar, você pode, porque você não é uma máquina. Deus não nos criou programados. Você tem que me adorar, você tem que fazer o que eu quero. Não.
Você tem escolha. Só que tudo que está fora do propósito morre. Porque a origem é Ele. Tudo é dele, para Ele. Sem Ele, nós não somos nada, porque viemos dele. Entende? Então sim, o homem pode escolher viver sem Deus. Tanto é que ele escolheu. E o diabo fez essa escolha também. E induziu o homem a fazê-la. Não, pode comer que você vai ficar igual a Deus. Meias verdades. Como assim ser igual a Deus? É impossível uma criatura ser igual a Deus. Você pode tentar, como o diabo tentou, e irá fracassar. Miseravelmente. Porque você é criatura. Você veio dele. Tem como você ser maior que ele. Ou igual. Então o homem cai nesse erro. Você vai ser igual a Deus. Não. O homem foi igual a Deus. Tanto é que quando o homem cai, Deus fala: o homem agora é como um de nós. Como assim como um de nós? Ele já não era como um de nós na questão do conhecimento do bem e do mal. Deus conhece o bem e o mal. Só que ele não pode ser tentado pelo mal. Compreende? Por isso ele é Deus. E nós não. Nós podemos ser tentados pelo mal. Então o homem, quando ele come daquele fruto, ele está sentenciando a sua morte e dando legalidade para o mal agir, tanto na criação como nele. Então dentro do homem agora há uma dualidade, o bem e o mal. Entende? E não havia só o bem. O homem perde a sua eternidade, o homem entra num tempo e espaço, agora o homem é finito e está num ambiente finito. Existe agora uma morte física, existe agora uma morte espiritual. Essa foi a escolha do homem, entendeu? Tanto é que quando ele come do fruto, ele percebe que ele estava nu. Então entra malícia agora. E agora o homem passa a muitas vezes não ser, mas fingir ser. Aqui entra também o engano, a hipocrisia. Entende? Ele vivia numa verdade, agora ele vive numa ausência de realidade, numa ausência de propósito, compreende? Então essa escolha fez com que o homem perdesse a sua posição. O homem deu a legalidade para o mal agir. Lembra da meditação passada, o joio e o trigo? Foi aqui que a semente do mal foi plantada. O homem não é o mal, mas a semente do mal está nele. Nós herdamos isso. E nós vamos falar sobre, quando nós falarmos no próximo vídeo sobre a origem do pecado, você vai entender melhor. Hoje eu quero falar sobre a nossa origem. Então, como eu disse, o homem abandonou a sua forma natural, ele perdeu a sua origem. Ele abandonou o princípio. Com isso, ele perdeu a sua origem e perdeu a sua posição. E foi retirado do jardim, porque se ele come da árvore da vida, ele viveria eternamente no erro, no engano e no pecado. Entende? E o pecado é isso. Foi essa escolha do homem de andar na contramão de Deus. De dizer, Deus dizia até aqui, eu falo, não, eu vou mais um pouco. Né? Então essa foi a escolha do homem, foi essa. E é uma escolha que todos nós temos. Mas agora, nós temos o mal em nós. Adão e Eva foram os únicos seres que nasceram sem maldade. Mas escolheram o caminho. Nós não escolhemos. Nós nascemos com esse DNA. E não há como fugir dele. O pecado ele está em nós. E nós pecamos por isso. Porque recebemos essa herança maldita, né, do erro. E aí pecamos. E carecemos da glória de Deus. Então, assim como de Adão nós herdamos o pecado, o mal, de Jesus, que é o segundo Adão, nós herdamos a vida eterna. Então só há uma maneira de fugir dessa doença maldita chamada pecado, aceitando o sacrifício do cordeiro que foi prometido lá no Éden. Lembra que Adão cozeu folhas de figueira e tampou a sua nudez? E aí o que Deus faz? Providencia um cordeiro e tampa a sua vergonha. Traz de volta para eles uma cobertura, né? Ali representa isso. Então Jesus é o único que pode nos levar de volta à origem, à perfeição, compreende? Ele é o único caminho, né? Então desde a queda o Senhor já promete um Salvador, né? Então Jesus é perfeito e se fez um de nós, se fez em perfeição.
para me salvar e para te salvar. Um grande abraço e até a próxima.